O derrame é hoje a segunda principal causa de morte no mundo e a primeira de incapacidade permanente em pessoas acima de 60 anos. O mais assustador é que, em grande parte dos casos, os pacientes acreditavam estar protegidos, cuidavam da alimentação, praticavam exercícios e seguiam seus tratamentos médicos, mas havia um detalhe silencioso, repetido noite após noite, que contribuiu para o desastre: a posição em que dormiam. Ao longo da minha carreira como especialista em saúde do cérebro, com mais de 2 décadas de experiência no tratamento de pacientes com derrame, aprendi algo que poucos imaginam. Não é apenas a pressão alta, o colesterol ou o diabetes que colocam sua vida em risco. A forma como você apoia a cabeça e o corpo durante o sono pode literalmente decidir se você acordará saudável pela manhã ou se será mais um número nessas estatísticas alarmantes. É por isso que hoje quero compartilhar com você a verdade sobre 5 posições de sono que, embora pareçam inofensivas, estão entre os maiores inimigos do seu cérebro. Você vai entender por que elas são tão perigosas e, acima de tudo, como corrigi-las de maneira simples. Mas deixo um aviso. A posição número 1 é justamente a mais comum entre os adultos e pode multiplicar seu risco de derrame sem que você perceba. Prepare-se, porque o que vou revelar agora pode mudar não apenas suas noites de sono, mas também a sua qualidade de vida e até mesmo o seu futuro. Então, vamos direto ao ponto. A maioria das pessoas acredita que o derrame é consequência apenas de fatores como hipertensão, colesterol elevado, diabetes ou idade avançada. Esses elementos de fato têm grande peso, mas existe um detalhe muitas vezes ignorado que pode transformar o sono em uma armadilha silenciosa. A posição em que você dorme. Durante a noite, permanecemos imóveis por 6, 7 ou até 8 horas na mesma postura. Isso equivale a passar 1/3 da vida mantendo as artérias e veias em determinada posição, sob pressão contínua. Quando um vaso sanguíneo é comprimido, o fluxo se reduz e se torna turbulento, como uma mangueira de jardim dobrada. A água perde a força, acumula pressão e forma redemoinhos. No corpo humano, essa turbulência facilita o agrupamento das plaquetas e o surgimento de microcoágulos que podem viajar até o cérebro. Cada coágulo, por menor que seja, é capaz de provocar um micro-AVC, lesões silenciosas que se acumulam ao longo dos anos. O envelhecimento torna esse processo ainda mais perigoso. Após os 55 anos, as artérias perdem cerca de 40% da sua flexibilidade. Em vez de se adaptarem a pequenas pressões, tornam-se frágeis e vulneráveis, como um elástico velho prestes a se romper. Assim, quando a postura do sono comprime ou torce esses vasos, o risco de entupimento ou ruptura aumenta significativamente. Muitos sinais que parecem inofensivos ao acordar, como tontura leve, dor de cabeça matinal, sensação de confusão mental ou formigamento nos braços, podem, na verdade, ser alertas do corpo de que o cérebro passou horas recebendo menos oxigênio. Esses sintomas não devem ser ignorados. Por isso, compreender o impacto da posição de sono é essencial. Não basta cuidar da saúde apenas durante o dia. A forma como você descansa todas as noites pode ser o fator decisivo entre manter sua independência ou enfrentar as consequências devastadoras de um derrame. Agora que você já entende por que a postura do sono pode ser tão perigosa, vamos começar a revelar as 5 posições mais arriscadas para o seu cérebro, começando pela número 5. Posição número 5. Dormir de costas com o braço sob o travesseiro. A armadilha silenciosa da circulação. Dormir de costas é uma das posturas mais comuns e, para muitos, sinônimo de conforto. No entanto, quando o braço é colocado sob o travesseiro, essa posição aparentemente inofensiva se transforma em uma ameaça oculta à saúde cerebral. O peso da cabeça comprime a artéria subclávia, responsável por levar sangue para o braço e também para regiões fundamentais que irrigam o cérebro. Essa compressão prolongada reduz o fluxo sanguíneo e cria turbulência, condição ideal para a formação de microcoágulos. Ao viajarem para o cérebro, esses coágulos podem desencadear episódios de isquemia transitória, verdadeiros avisos de que um derrame maior pode estar a caminho. Lembro-me de Maria, 59 anos, gerente de uma loja,
que sempre se orgulhou de cuidar da saúde. Ela se exercitava, tinha uma alimentação equilibrada e fazia acompanhamento médico regular. Ainda assim, começou a acordar com dormência no braço direito e uma sensação estranha de confusão mental. Ao investigarmos seus hábitos de sono, descobrimos que ela passava décadas dormindo com o braço sob o travesseiro. Essa rotina silenciosa já estava comprometendo a oxigenação cerebral e produzindo sinais claros de sofrimento vascular. O impacto desse hábito não pode ser subestimado. Estudos clínicos demonstram que a compressão repetida da artéria subclávia aumenta significativamente o risco de eventos neurológicos em pessoas acima de 55 anos, cuja elasticidade vascular já está reduzida. Em outras palavras, quanto mais idade, maior o perigo. A boa notícia é que existem soluções simples. Um travesseiro cervical que apoie o pescoço na posição correta elimina a necessidade de colocar o braço por baixo. Outra opção é usar uma pequena toalha enrolada sob a curvatura cervical, garantindo suporte sem compressão. Após adotar essas mudanças, Maria relatou melhora imediata. As dormências desapareceram e o sono se tornou muito mais reparador. Dormir de costas pode até parecer seguro, mas, quando o braço entra embaixo do travesseiro, transforma-se em uma armadilha silenciosa que ameaça o equilíbrio do cérebro todas as noites. Posição número 4. Dormir de bruços com a cabeça virada. A rotação que sufoca as artérias. Dormir de bruços é, para muitos, uma posição de alívio para as costas. No entanto, quando a cabeça permanece virada para o lado durante 6 ou 8 horas, cria-se um cenário perigoso para o cérebro. O peso da cabeça, que pode chegar a 5 quilos, exerce pressão constante sobre as artérias carótidas, responsáveis por fornecer até 80% do fluxo sanguíneo cerebral. Essa rotação extrema reduz drasticamente o volume de oxigênio que chega ao cérebro, chegando a uma queda de até 60%. Esse bloqueio não é apenas parcial. A cada noite, pequenas lesões microscópicas podem se formar na parede das artérias, como rachaduras em um cano de água. Com o tempo, essas fissuras acumulam placas de gordura e resíduos, estreitando ainda mais o espaço para a passagem do sangue. Em pessoas com menos de 50 anos, esse processo acelera o envelhecimento vascular em mais de uma década. O resultado: um risco elevado de aterosclerose precoce e de acidentes vasculares em idade produtiva. Um caso marcante foi o de João, 64 anos, ciclista amador, saudável e ativo. Ele nunca fumou, mantinha um estilo de vida exemplar e não apresentava fatores de risco evidentes. Mesmo assim, começou a sentir episódios de tontura e flashes luminosos na visão. O exame revelou um bloqueio significativo na artéria carótida esquerda, justamente o lado para o qual ele sempre virava a cabeça ao dormir de bruços. O diagnóstico foi claro: hipoperfusão cerebral causada por postura de sono inadequada. A intervenção incluiu mudanças simples, mas decisivas. João passou a usar um travesseiro de corpo para impedir que rolasse para a posição de bruços durante a noite. Em paralelo, exercícios respiratórios foram introduzidos para aumentar o conforto em outras posturas. Em apenas 3 meses, os exames mostraram melhora significativa do fluxo sanguíneo e os sintomas desapareceram por completo. Dormir de bruços pode parecer confortável, mas a rotação forçada do pescoço transforma o sono em um período de sufocamento silencioso das artérias, multiplicando o risco de um derrame inesperado. Posição número 3. Dormir de lado com o braço sob a cabeça, o inimigo escondido na rotina. Dormir de lado é, sem dúvida, a posição preferida de milhões de pessoas. À primeira vista, parece até saudável. Alivia a coluna, facilita a respiração e transmite sensação de aconchego. Mas quando o braço é usado como apoio para a cabeça, o que muitos consideram confortável se transforma em um perigo silencioso. Essa postura comprime o plexo braquial, uma rede complexa de nervos, e, ao mesmo tempo, pressiona os principais vasos sanguíneos que passam pelo tórax em direção ao cérebro. O resultado é a chamada congestão venosa. O sangue não flui adequadamente, acumula-se e reduz
A oxigenação cerebral. Esse processo ocorre repetidas vezes durante a noite, sem que a pessoa perceba. Estudos mostram que quem mantém esse hábito pode sofrer dezenas de episódios de redução de fluxo sanguíneo a cada madrugada. Cada interrupção dura de segundos a minutos, somando horas de privação de oxigênio por semana. A longo prazo, isso provoca microlesões na substância branca do cérebro, acelerando o envelhecimento neurológico e aumentando o risco de declínio cognitivo. Um exemplo marcante foi o de Ana, 61 anos, professora dedicada que levava uma vida equilibrada. Ela começou a notar esquecimentos frequentes e até mudanças na caligrafia. Os exames de imagem mostraram lesões típicas de hipóxia crônica, compatíveis com a compressão dos vasos durante o sono. O que parecia apenas um hábito confortável estava comprometendo a saúde cerebral de maneira devastadora. A boa notícia é que a solução existe. Um travesseiro de espuma viscoelástica pode substituir o braço como apoio, mantendo o alinhamento da cabeça e do pescoço. Além disso, técnicas simples como a posição de meia volta, levemente inclinada para frente, reduzem a pressão sobre o ombro. Em alguns casos, sensores de movimento que vibram suavemente ajudam a alertar quando a pessoa volta para a posição de risco. Dormir de lado com o braço sob a cabeça pode parecer um gesto inocente, mas na verdade é um inimigo escondido, capaz de comprometer silenciosamente a memória, a concentração e, no limite, abrir caminho para um derrame. Posição número 2. O corpo torcido como um pretzel. A torção que ameaça as artérias vertebrais. A posição de dormir em que a parte superior do corpo fica voltada para um lado e a parte inferior para o outro é mais comum do que se imagina. Muitas pessoas acreditam que manter uma perna sobre um travesseiro e o tronco virado em direção oposta ajuda a aliviar dores nas costas, mas essa postura conhecida como pretzel cria uma torção perigosa nas artérias vertebrais, responsáveis por fornecer até 20% do fluxo de sangue para o cérebro, especialmente para áreas que controlam o equilíbrio, a visão e a coordenação motora. Quando a coluna é torcida e permanece assim por horas, essas artérias sofrem uma condição chamada oclusão rotacional. O fluxo sanguíneo não apenas diminui, mas se torna turbulento e instável, aumentando as chances de formação de microcoágulos. Esses pequenos fragmentos podem viajar silenciosamente até o cérebro e provocar micro-AVCs que, somados ao longo do tempo, comprometem funções cognitivas e motoras. Um caso marcante foi o de Carlos, 72 anos, professor aposentado. Ele não apresentava problemas de saúde graves, mas tinha o hábito de dormir sempre em posição torcida devido a antigas dores na lombar. Com o tempo, começou a sentir vertigens, dificuldade para manter o equilíbrio e episódios repentinos de visão embaçada. Os exames revelaram microlesões típicas de embolia silenciosa nas regiões irrigadas pelas artérias vertebrais. O diagnóstico mostrou claramente o impacto da postura inadequada durante o sono. A correção envolveu mudanças práticas, o uso de travesseiros de apoio para manter a coluna alinhada, um travesseiro entre os joelhos para evitar a rotação do quadril e exercícios de fisioterapia para aliviar a dor lombar, sem necessidade de torcer o corpo. Em alguns meses, Carlos relatou melhora significativa, tanto na estabilidade ao andar, quanto na clareza mental. Dormir em posição torcida pode parecer uma solução temporária para o conforto da coluna, mas na realidade, transforma-se em uma torção constante nas artérias vertebrais, multiplicando silenciosamente o risco de um derrame. Posição número A. Posição fetal, com o queixo no peito. O sufocamento total do cérebro. Entre todas as posturas de sono, a mais perigosa é também uma das mais comuns. A posição fetal, com o corpo encolhido e o queixo pressionado contra o peito. Muitas pessoas encontram conforto nesse formato, principalmente em momentos de ansiedade ou frio. Porém, o que parece um gesto de aconchego esconde um risco devastador. Essa postura comprime simultaneamente as artérias carótidas e as veias jugulares, além de prejudicar as vias aéreas. O resultado é uma tempestade vascular, redução drástica do fluxo de sangue, dificuldade de drenagem venosa e aumento da pressão intracraniana.
Quando essa compressão se repete por horas todas as noites, o cérebro é submetido a uma verdadeira privação de oxigênio. Pequenas rupturas microscópicas podem surgir nas paredes das artérias, desencadeando inflamações e o acúmulo de placas ateroscleróticas. Cada episódio de hipóxia noturna equivale a um microderrame silencioso. Com o passar dos anos, esses eventos acumulados comprometem a memória, a fala e o controle motor, até que um derrame grave aconteça de forma súbita. O caso de Helena, 68 anos, ilustra esse perigo. Ela dormia em posição fetal desde a juventude. Com o tempo, começou a apresentar crises de ansiedade à noite e a acordar com dores de cabeça intensas. Certo dia, percebeu dificuldade para articular palavras e perda de força no braço direito. Os exames mostraram múltiplas lesões cerebrais compatíveis com episódios isquêmicos repetidos durante o sono. O que parecia apenas um hábito confortável havia transformado seu cérebro em um campo de batalha silencioso. A solução exigiu uma mudança completa da rotina de sono. Um travesseiro em formato de C foi utilizado para impedir que o corpo se encolhesse demais, enquanto um colar cervical suave evitava que o queixo se aproximasse do peito. Além disso, técnicas de relaxamento e respiração ajudaram a reduzir a ansiedade que levava à posição fetal. Após alguns meses, Helena apresentou melhora expressiva na qualidade do sono e estabilização do quadro neurológico. Dormir encolhido pode transmitir segurança, mas para o cérebro, essa é a posição que mais sufoca a vida. Depois de conhecer as 5 posições mais perigosas, surge a pergunta inevitável. Afinal, qual é a forma mais segura de dormir? A ciência já demonstrou que a postura ideal para proteger o cérebro é deitar de costas, com uma leve elevação entre 15 e 30 graus e com apoio cervical adequado. Essa combinação mantém as artérias carótidas e vertebrais livres de compressão, permite a drenagem venosa sem obstruções e garante o fluxo ideal de oxigênio para o cérebro durante toda a noite. Estudos apontam que pessoas que adotam essa posição apresentam até 40% menos risco de sofrer derrame em comparação com aquelas que dormem em posturas problemáticas. Além disso, registram maior clareza mental ao acordar, menos dores de cabeça matinais e um sono mais profundo e restaurador. A transição para essa posição exige compromisso, mas pode ser feita de maneira gradual. Uma cama com base ajustável é ideal, mas, na ausência dela, o uso de um travesseiro em cunha proporciona a inclinação necessária. O travesseiro cervical deve manter a curvatura natural do pescoço, sem empurrar a cabeça para frente. Colocar um travesseiro sob os joelhos ajuda a estabilizar a lombar, enquanto travesseiros laterais evitam que o corpo gire durante a noite. O segredo é acostumar-se progressivamente. Comece com 30 minutos nessa posição e aumente o tempo noite após noite, até que ela se torne natural. Um dos meus pacientes, ao adotar essa postura, relatou não apenas melhora nos exames de fluxo cerebral, mas também um ganho significativo de energia e disposição no dia a dia. O cérebro, finalmente bem irrigado durante o sono, respondeu com clareza mental e vitalidade. Dormir bem não é apenas descansar. É uma forma ativa de proteger o cérebro contra um dos maiores inimigos silenciosos da vida adulta. Cada noite na posição correta é um investimento direto na sua saúde e no seu futuro. Dormir pode parecer o momento mais inofensivo do dia, mas a verdade é que a posição em que você descansa pode decidir o futuro da sua saúde. Vimos como 5 posturas comuns: deitar de costas com o braço sob o travesseiro, dormir de bruços, apoiar a cabeça no próprio braço, torcer o corpo como um pretzel ou encolher-se na posição fetal silenciosamente comprimem artérias, reduzem o fluxo de oxigênio e aceleram o risco de derrame. Cada uma delas parece natural, até confortável, mas esconde uma ameaça séria ao cérebro. A boa notícia é que a solução está ao alcance de todos. A posição correta, deitar de costas, com leve inclinação e apoio cervical adequado, não exige tecnologia avançada nem grandes sacrifícios. Com alguns ajustes simples, é possível transformar o sono em um aliado poderoso da saúde cerebral, garantindo noites verdadeiramente restauradoras e dias mais claros, ativos
e cheios de energia. Cada noite que você passa em uma postura perigosa é uma noite em que coloca a sua vida em risco, mas cada noite que você adota a posição correta é um investimento direto em mais anos de independência, memória e vitalidade. Essa é a escolha que está em suas mãos hoje. Se você já acordou com tontura, dormência ou confusão mental, compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ajudar outras pessoas a perceberem os sinais de alerta a tempo. E não se esqueça, compartilhar este conhecimento pode salvar a vida de alguém que você ama. Inscreva-se, ative as notificações e acompanhe nosso próximo conteúdo, onde vou revelar 3 hábitos matinais que podem reverter danos arteriais em apenas 21 dias. Dormir bem não é apenas descansar, é proteger sua vida